Malta, bem-vindos. Eu estou bem entusiasmado. Estou bem entusiasmado porque este vai ser o meu episódio favorito, eu acho. Muito Perfeito. bem-vinda, Bárbara. Obrigada. A minha convidada de hoje é piloto de aviões. Diz-se piloto ou diz pilota? É piloto, sim. Piloto, sempre. Sim. Ok. Tenho média para isto. Ou se calhar não. Tu sabes exatamente o que é que todos os botões do cockpit fazem ou não? Do cockpit em que eu agora estou assim. Que Ok. ainda é o cockpit pequenino, ainda é fácil. Sim, agora sim. Que é Temos mesmo que saber. Chama-se avioneta? Diz-se avioneta ou não? Nós não usamos muito esse termo, é o avião. Sim. Dizem avião, que é Sim. Ok. Estou assim mais a sério. Para começar. Exato. Então, mas esse aí também tem muitos botões, assumo. Não tem tantos botões porque também o cockpit em si não... O do avião que eu estou agora não é digital, então não tem assim grandes botões. Mas sim, nós temos que saber mesmo tudo o que é que estamos a olhar e... Eu estava a bem. discutir com a Catarina antes de começarmos que, não, se calhar eles sabem, mais ou menos, se calhar eles sabem muito bem o que é que estes botões de cima fazem, mas se calhar aqui estes de baixo já não sabem bem, mas não sabem bem, mas já não são tão usados, por isso pronto, não interessa se sabem muito bem. Não, isso não pode Deixa acontecer. ver tudo bem. Para além Mas aquilo tem Sim. um milhão de botões. Por isso é que tem que ser muito tempo a estudar. Para além de teres uma memória de saber o que é que são aqueles botões, também convém teres uma memória até motora que te ajuda, se precisares de lá ir, ser rápido. E convém mesmo treinar isso em casa e nós somos ensinados desde o início, começamos a voar, a fazer voos de cadeira, que é o que se chama, que é estares em casa ou compras mesmo imagens de cockpit ou metes no computador, pronto, e treinas os procedimentos que tens que saber. Ia bem, mas tipo, por exemplo, a descolagem. Sim, podes treinar tudo. Fazem esta cena, cena, puxam aqui, estás a desligam, não sei o quê. imaginar, exato, tens que estar a imaginar o que é que estás a fazer. Isso é muito fixe. Sim, já estou. E tu consegues visualizar assim os botões? Sim, meter o que eu uso é meter no computador, como o cockpit em que nós, da escola, pronto, dos aviões da escola ainda é assim pequeno, dá para pôr no computador e pronto. Obviamente não é a mesma coisa que estar num avião, mas dá para imaginar, sim. Tu te imaginas, em vez de tu ires dar uma corrida para fazer exercício, Exato. não, agora vou-me sentar meia horinha da cadeira Exato. a fazer exercícios Sim. de... Não é só meia horinha, mas convém Pois, ser imagino mais que- tempo. Imagino que sim. Com quanta antecedência é que vocês sabem que há um erro no avião? Há um erro. Que há um problema. Imagina que Aí é óbvio, né? Se uma das... É turbinas que se chama? Aqui vais ter que me ajudar com os termos técnicos. Os aviões da escola que eu uso tem só um motor e tem uma hélice à frente. Depois os aviões Airbus e a Boeing é que têm os dois motores de lado. Ok. Mas nós, de sempre que vamos voar, das primeiras coisas que temos que fazer quando chegamos ao aeródromo é ir fazer a inspeção ao avião. Que também tem os seus procedimentos, tem uma checklist, que é das coisas que mais se usam em aviação, são checklists. Que tem vários passos e nós chegamos lá ao pé do avião e temos que seguir todos os passos para ver se há algum problema. Pronto, se estiver tudo ok, segues para o voo, mas pronto, pode acontecer alguma coisa em voo ou mesmo até pode ser quando estás a ir para a pista, pronto, sei lá, há 1000 coisas que podem acontecer. Mas é um bocado na altura, não é? Tipo, óbvio que tu começas a achar algo estranho ou... Porque, sei lá, os aviões não caem assim do nada, não é? Tipo... E nós também... uma das primeiras aulas é emergências também, que temos que saber todas de cor. As principais temos que saber todas de cor. E treinamos para eventuais falhas de motor, fogos... Pronto, pode acontecer. Quais é que são as principais emergências? Eu acho que é falha de motor. E que qual é que nós é o que treinamos mais até. Qual é que é o vosso procedimento? Motor. Se um motor falhar, o que é que vocês fazem? Fugir e gritar? Não, isso não dá muito bom resultado. Primeiro, basicamente, nós tentamos reativar o motor. Se não der, desligas o motor e basicamente tentas que o avião vá aplanar até ao sítio que queres aterrar. Ok, desligas que é para não explodir ou não... Sim, para estar... Não ficar
pior. Né? Nós dizemos mesmo will secure the engine, ou seja, pronto, é para Ok. o avião ficar parado e em segurança. Ah. Pronto, é basicamente isso. Depois podes ter sorte de estar ao pé de um sítio em que dê para aterrar, ou não tanta, mas pronto. Sim, e tu estavas a falar das checklists. Existe uma coisa, eu não sei se isto é mito, se é verdade. Vocês têm uma checklist e aquilo tem que ser conferido 3 vezes? Ou não? Imagina, é assim, na escola não, eu não sei bem os procedimentos depois Na aviação na mesmo linha aérea, comercial, sim, né? mas não é bem 3 vezes, tu tens várias fases de... Eu agora, por exemplo, o que uso mais é checklist, é desde que entro para o avião, é checklist para ligar o avião, para ligar o motor, neste caso, para iniciar o táxi, que é desde o sítio onde o avião está até ir até à pista, chama-se fazer o táxi. Ok. Pronto, e tu aí vais fazendo vários checks aos instrumentos do avião, ao motor, pronto. E tu acabas por testar os instrumentos, por exemplo, várias vezes, mas não é propriamente repetir a mesma checklist 3 vezes. Ah, ok. Não é tipo, há uma checklist e repete-a 3 vezes. Não, há várias fases e que acabam por ser redundantes. Uhum. Pronto. Ok, É mas mais por aí. a checklist é, por exemplo, é o botão, sei lá, vou dizer o nome de um botão. O botão número 436 está desligado, o botão 500 tem que estar ligado, é isso? Podes colar? Não é. Pronto, na fase que eu estou, pronto, a Sim, escola lá está. óbvio. É mais, por exemplo, fazer checks aos instrumentos, tu olhas para um instrumento e, por exemplo, dando um exemplo, há um instrumento que é o Turn Coordinator, que vê se tu estás a virar para a esquerda ou para a direita. Ok. E um dos checks vou virar para a direita, eu estou a ver, depois tem fraseologia própria, não é? Estou a virar para a direita, eu estou a ver que o avião está a virar para a direita, está coordenado, pronto, seja assim. Mas isso dá para ver no chão? Sim, dá para testar os instrumentos no chão, sim. Uh, Se eles estão a funcionar. ok, E então isso mas dá o logo que para é ver que no vira? chão. O que é que faz o avião virar? É no rabo ou não? Nós, se calhar as pessoas também não sabem, mas no chão nós comandamos o avião com os pés, não é com as mãos. A sério? Sim. Tem uns pedais? Sim, tem pedais, sim. Que Ok. os pedais em voo coordenam o rudder, que é o que está na cauda, que Certo. faz assim este movimento, e que faz com que o avião mexa o nariz para a esquerda ou para a direita. Ok. Sim, essas coisas consegues testar no chão. Mas no ar também é com os pedais para virar para a esquerda e para a direita? No ar já é com os pedais e depois no manche com as mãos também. É do género, os pedais fazem o nariz do avião fazer isto Certo? e as mãos fazem que as asas façam isto. Para ir para a direita ou para a esquerda? Exato, sim. Então tu tens que controlar 2 movimentos, que é o sim. do nariz e para a esquerda ou para a direita, até ir para Exato. cima e para baixo. É com mas também... É puxar aquilo. Exato, sim. Como é que tipo se chama? na cauda do avião, que também... O que nós seguramos? Assim. É o manche, chama-se manche. Manche? Sim. Manche, ok. É puxar o manche, é para subir, Sim, não é? sim. Que E aquilo para até se vê eles nos filmes a puxar aquilo com Isso é um força. bocado dramatizado. Sim, imagino. Sim, é Até mais porque se suave na puxares vida o real. manche muito, é capaz de partir. É difícil, É possível mas ou não? tens que fazer mesmo muita força. Se estiveres numa emergência, estás em pânico. Epá, eu não sei se teria força para fazer isso, mas... Ok. Em pânico tudo é possível, Bárbara. Sim, Tudo é possível verdade, em pânico. sim. Nós também nunca sabemos bem como é que reagimos numa situação de pânico, mas... Mas vocês treinam... Mas lá está, sim. lá está. O objetivo dos treinos é tu estares no máximo à vontade com o teu ambiente para poderes reagir. Yeah. Tu gostavas de... Não é que gostavas, mas Ter uma emergência, não. gostavas de experimentar uma emergência no ar. Tipo, já estás numa linha aérea, piloto comercial. É assim, existem... Uma pequena emergência, nada de mais. Sim. Só para veres que, não, espera aí, que eu sei reagir, tenho experiência. Sim, estou a perceber o que é que queres dizer. É assim, existem acidentes e existem incidentes. Incidentes são assim coisas mais pequenas e que não há danos. Mas honestamente eu gostava simplesmente que as coisas corressem todas Sempre bem, não é? Yeah. Percebo. Porque é uma grande responsabilidade, não é? Estás ali... Pois é, que se mas fores- eu nem imagino a quantidade de incidentes que deve haver sem nós sabermos, sim, não é? e são coisas pequeninas que Mas não tipo têm o quê? Dá-me aí um muita exemplo de... importância. Sei lá, coisas com luzes ou
coisas muito pequenas Ok, mesmo. Que ok. as pessoas não... E nem faz falta saber se Sim, por acaso sim. o comandante dissesse para os passageiros, se calhar ia assustar mais do que, Sim. do que Sim, outra não há coisa dúvida qualquer. nenhuma. Sim. Mas, por exemplo, se tu tivesses que comunicar... vamos para uma situação aqui extrema. Ok. Tu está a haver um grande problema, Sim. ok? E tu não sabes se o avião vai ou não cair. Sim, Ok? sim. Está ali, tipo, tu estás a dar o teu melhor, Sim. podes chafar, Bárbara, parabéns, deste aí o teu trabalho e conseguiste, mas também pode acontecer muitos problemas. Sim. Tu comunicas aos passageiros? Eu acho que deve depender muito da situação, mas se for uma emergência em que, sei lá, os pilotos estejam muito ocupados, eu acho que é mesmo a última coisa que... Pá, não deve ser a última coisa, mas não estás tão preocupado em dizer e estás mesmo focado em resolver o assunto. Então, eu acho que tu Ok. não vais dizer de género, vamos cair. Pois, não a cena é dizes que eu isso. acho que já ouvi, tipo, comunicações, só que eu não sei se são verdade, mas, Sim. tipo, no YouTube ou assim, Sim. de, tipo, pilotos eu a acredito. desejar, tipo, um bom fim, tipo, cenas assim, bué de Pois, agressivas. ok, isso é um bocado extremo, sim. Sim, acredito que Mas, aconteça, sei lá, mas... naquele momento, né, também não... Sim, mas eu acredito que haja uma tentativa de dizer aos passageiros que alguma coisa não esteja assim muito bem, ou, por exemplo, quando há alguma avaria no avião, um dos procedimentos é aterrar num alternante, porque quando um voo é feito, tu tens de ter sempre alternantes para a tua rota, ou seja, se eu não conseguir chegar ali, eu vou para ali, ok. ou se for pouco tempo depois de descolar e não der para aterrar no aeroporto onde eu descolei, vou para ali e pronto. Ok. E normalmente quando há alguma coisa mal com o avião é isso que acontece. E aí, pronto, o piloto tem de explicar, olha, nós vamos aterrar ali por isto. Ou às vezes até pode ser mau tempo no destino, temos de Sim, não dirigir precisa para de ser ali. nada de grave, né? Exato, mas, sim. Sim, mas eu acho que os pilotos também tentam que os passageiros não fiquem em pânico, não é? Acho que é assim... Claro. Mas lá está, eu acho que quando há algum problema, o piloto está mais concentrado em resolvê-lo e não Sim, mas criar sabes também que o eu pânico. uma vez vi um vídeo no YouTube que aquilo foi, fiquei chocadíssimo. Basicamente, o que é que aconteceu? Havia um rapaz que ia num avião e ele estava-se a gravar a si próprio e ele começou a gravar porque que começou a dar asneira. Não sei o que é que estava a acontecer Ok. exatamente, mas eu acho que um dos motores estava a arder. Uhum. E eles estavam no meio tipo do oceano, não sei qual é que era, à noite. Pá, Ok. é o maior pânico, na minha opinião, é o maior pânico. Sim. E o piloto disse, pá, não há aeroportos aqui perto, vamos ter que aterrar na água. Ok. Pronto. Sim. Sim, mas eu acho isso um procedimento Não, normal, porque é para preparar pois. o que é que vai acontecer. Sim, isso aí Sim. sim. E pronto, fez bem, sei lá, fez bem avisar, né? Porque eles Sim. têm que começar a meter coletes e Sim, cenas, claro. né? Pronto, ele já estava com o colete e não sei o quê. E depois, mesmo a pouco tempo, eles já estavam a começar meio a descer e assim, o piloto diz, afinal encontramos, tipo, havia uma pequena ilha Sim. que tinha, tipo, meio um aeroporto disponível e eles aterraram lá. Ok. E ele, tipo, eu lembro-me de ver, quando ele soube a notícia, ficou tipo, yes. Yeah. Não. Epá, ok, mesmo supondo que ele aterra bem, porque aterrar na água também é um procedimento muito Sim, difícil, sim, não é? sim. A E probabilidade sendo daquilo se muito partir tudo Exato, é isso que eu gigante. ia dizer, ainda por cima, se for no mar com ondulação, sim, Pronto, a exatamente. probabilidade disso correr bem é Não é um mínima. rio, né? E Exato. mesmo num rio, Sim, porque a muito água é difícil, cimento, não é? É muito difícil, sim. É mesmo... Àquela velocidade. Yeah. Pronto. Sim. Assumindo que isso corria bem, a segunda parte daquilo é tu não estás dentro do avião, tu sais para o mar Yeah. à noite. Yeah. Para começar, não sei que animais é que há lá. Sim. E segundo, gelo. Exato, sim. Pá, portanto, ele sei lá, eu não sei. Bárbara, eu sei ainda que. bem que correu bem, ainda bem que Sim, correu ainda bem. bem que correu bem, né? Sim, mas é... Sim, é verdade. Mas pronto, se chegassem cá abaixo vivo já era muito bom, mas... Não sei se era. Sabes que eu aí penso. Isto é uma cena que eu às vezes penso. Se eu tiver uma emergência e se for do tipo, não, isto vai cair, eu já pensei, pá, isto é bem absurdo, mas morrer na queda, não é? fazer do tipo, em vez de, eles dizem brace for impact, né? Tu fazes a posição de segurança e não sei o quê, e eu já pensei, eu em vez de fazer isso, meto-me numa posição bué perigosa que é para garantir que parte logo o pescoço.
Ai, que horror! Mas não sei se na Sabes- altura... Epá, eu percebo. E claro que na altura não vou conseguir mesmo fazer isso se isso me Yeah. acontecer, espero que nunca. Mas porquê? Porque eu tenho a ideia que, imagina, ok, aquilo cai, parte cenas aqui e eu até sobrevivo. Mas eu estou ali, tipo, o que eu penso é, já estou sem pernas e pronto, ganda extremo, né? Mas Sim. já estou sem pernas, tipo, estou ali a ver bué de cadáveres, está tipo, sabes? Tipo, é sim. tipo acordar no inferno. Epá, sim, mas também a esperança é a última a morrer. Olha o milagre do Rio Hudson. Correu tudo bem? Pois, e se calhar se eu me tivesse metido numa posição em que partia o pescoço, se Exato. calhar era a única a morrer, feito parvo. Sim. Porque não quis pôr-me em posição de segurança. Exato, sim, Opa, exato. não sei, sim, eu percebo. E imagina, claro, depois as pessoas dão a volta à vida, né? Depois de um acidente de avião, quem sobrevive, pá. Claro, sim. Mas, É como todos os acidentes, na verdade. sim, isto é muito pesado, Bárbara. Yeah, sim, estamos Mas aqui a culpa é falar do- minha, mas a culpa é minha. Mas sim, mas eu vou tocar muito nos acidentes, porque Ok, isto é uma forma de tu me acalmares, ok? Sim, vou tentar Pronto. então. Mas vamos então para a tua escola. Sim, A escola chama-se AWA. exatamente. Ok. AWA e qual é a zona? De... As aulas teóricas são em Lisboa, são mesmo perto do aeroporto. Ok. A escola é mesmo assim colada a uma pista. Nós até à hora do almoço costumávamos ir ver os aviões. só estar Pronto, lá que era fixe. a observar. Exato. Desculpa, quando estão a observar, imagina, está lá um setor, pode estar lá um setor ao lado a dizer, estão a ver que ele fez isto, ou não há muito para observar dali? Não há assim muito para observar dali, honestamente. É só. É só giro. Exato. Yeah, eu É também mais acho. é tipo motivação e depois os pilotos também veem que nós estamos lá dizendo desse e tal. É giro. Ok. Não, é giro, é para descontrair, é giro. E o pessoal quando gosta de aviões gosta de ir ver. Yeah. Ok. Sim, a escola é lá mesmo perto do aeroporto, temos lá as aulas teóricas todas e depois para voar ou é em Tires ou em Évora. Podemos escolher ou estar num sítio ou estar no outro, ou estar nos dois. Eu de momento escolhi estar em Évora porque o tempo é mais favorável e a probabilidade de me cancelarem voos por causa do tempo também é menor. Ok. Então, mas então para isso, se calhar já têm que arranjar a casa lá. Como é que são os horários? É muito, muito variável mesmo. Nós sabemos a nossa escala 2 vezes por semana. Por exemplo, eu hoje recebi a escala há pouco tempo. Sei que vou voar, tenho 2 voos terça e 2 voos quarta. E depois, na próxima segunda-feira, vai sair a escala para depois de quarta. Pronto, é assim, sabes, de semana a semana. E pode ser desde das 8, teres de lá estar às 8. Nós temos de estar sempre 1 hora antes do voo, que é para preparar. Lá está a fazer as inspeções, fazer as últimas preparações para o voo, fazer um briefing com o instrutor, pronto. E eu já estive lá tarde, sei lá, às 7, às 8, até ver o pôr do sol. Ok. Sim. Então, mas tu, por exemplo, tens casa lá ou não? Não, Ou eu às vezes alugo lá quarto ou assim. E alugas só para estar lá, Ou então vou tipo, mesmo, 3 dias ou 4? Sim, ou vou no próprio dia, depende da hora que for. Também já tive que sair de casa para aí às 5 da manhã para ir Pois. lá, portanto. Mas também é uma maneira de me habituar que a minha vida vai ser assim. É levantar de madrugada e andar Pois, sempre isso um sim, bocado né? trocado, Isso sim. portanto não é assim tão mal. Mas eu estou a pensar, sei lá, se... pois, mas tu nunca sabes... Imagina, estás numa companhia, nunca vais sempre descolado de Lisboa, né? Podes descolar de Sim, Lisboa sim, uma sim. semana, de outra semana do Porto ou não? Normalmente quando estás numa companhia tens uma base. Ok. Sim, quando estás na base de Lisboa, normalmente os teus voos de partida são de Lisboa. Claro que às vezes podes ter que ficar no destino e aí já vens do sítio. Mas sim, os despertares dos pilotos são 3 da manhã, 4 da manhã. Pois, essa é outra. Sim, Essa é outra. é duro. Mas então, isso leva-nos a outra coisa, que é o investimento. Exato. Que não é pequeno. Ok. Sim, eu posso dizer que nos dias de hoje vou a um curso de ATPL, que é como se chama. Explica só, o ATPL é o de... Linha aérea, quem quer ser piloto de linha aérea tem que fazer esse curso. Ok, Sim. para aviões comerciais. Exatamente, sim, há pessoas que querem só tirar o curso para se divertirem. Que Ok. é o E então, PPL. esse curso, qual é o curso do custo de quem quer ser Sim. piloto de avião comercial? Hoje em dia está pelos 70, 80 mil euros para ter a licença, assim. E depois, para acrescentar a isto, quando vais para uma companhia, tens que fazer o type rating, que é basicamente o curso do avião que vais pilotar,
e há uns anos atrás as companhias até ofereciam isso. Depois passou de descontar, ia descontando no ordenado, acho que há algumas que ainda fazem assim, mas sei que depois do Covid há umas que pedem mesmo que sejas tu a pagar logo o type rating, ronda ali os 20, 30, ou seja, para crescer. Mas ao mesmo tempo isso não deveria ser a obrigação deles, que estão-te a formar. Sim, e exato. tu vais ser empregado deles. Exato, só que também é uma garantia que, imagina, eles podem-te pagar, mas tu, passado 1 ano ou 2, sais da companhia. Portanto, é um grande custo para eles terem pago isso. Claro que para nós, alunos... Pois, também é um grande custo. Para nós é péssimo, não é? É mesmo para crescer todo o investimento que já fizeste antes. Pronto, não é muito bom, mas é o que é. A indústria é o que é. E depois, então, vem a questão do salário. O salário, achas que compensa depois isso? Porque tu estavas a dizer que há algumas companhias que até tiram do salário. Uhum. Se for aí, já dá um bocadinho o melhor dos dois mundos, no sentido em que, ok, elas conseguem que tu te comprometas com aquilo, sim, não é? Sim. Porque sai do teu bolso, mas ao mesmo tempo quando tu já tens o salário é que pagas. Exato, sim, exato. É assim, muitas das pessoas que estão a tirar o curso, ainda antes do type rating, pedem empréstimos, porque lá está. Acho que não é toda a gente que tem, assim, para dar logo estes montantes de porque no fundo vai ali quase aos 100 mil euros. Sim. E isto é nacional, mesmo, e quando vais para fora, muitas vezes ainda é pior do que isto. Por isso, mesmo Portugal não está assim tão mal. Mas, lá está, eu acho que o ordenado dos pilotos... há muita gente que diz que é ou muito alto ou não sei. Mas não estou a ver assim outra profissão que em Portugal que queira este tipo de investimento logo ao início. E é imaginar, por exemplo, uma pessoa que sai do secundário e tem 18 anos, imaginamos que acaba o curso de piloto aos 21. Tem logo ali uma dívida de 80 mil euros. No início de vida, não é? E acho que faz sentido que o ordenado a seguir seja compensador. Mas acho que também não é só isso, não é? Uma pessoa, quando é piloto, está ali a assumir uma responsabilidade gigante. Sim. Para além de que o tipo de formação que nós temos é super exigente. Quem vai para este curso tem que ser pessoas que estejam habituadas a lidar com serem constantemente avaliadas, porque vais ser avaliado para o resto da tua vida várias vezes por ano. Começa no curso, que nós estamos também sempre constantemente a ser avaliados. Aliás, eu já estou só nas aulas práticas e todas as aulas práticas nós temos uma avaliação e podes passar ou não passar a aula. Não é tipo ir lá, sei lá, ter uma aula de condução, por exemplo, é a coisa mais parecida. Tipo, só vais praticar. Porque quando nós chamamos missões às aulas de práticas, e quando tu não passas uma, não passas para a próxima, tens que repetir, por isso... Para começar, o nome missão, já estou em pânico. Entrei na aula, já estou em pânico porque tenho que passar esta missão. Eu acho que até é giro. Mas estavas a falar então dos salários. Tu sabes mais ou menos como é que funciona? Quem sai e é recrutado ganha quanto, depois... Isso é mesmo, é muito variável mesmo. Depende das companhias. Exato, não tenho assim tanta noção. Depende da companhia, depende do país em que estás também. Sim. Mas sim, eu sei que há muito esse estereótipo que os pilotos ganham muito bem, não sei o quê. Eu acho que têm de facto uma vida confortável, mas sei lá, também têm que, já não falando deste investimento inicial, que pronto, já dá para calcular que ao início de vida profissional não tens um salário assim tão bom, porque uma grande fatia vai para eventuais empréstimos que has de ter feito. E depois é ver que são horários que nós temos que ter que são mesmo muito desgastantes. Sim. Para criar família e tudo mais. Sim, e falando da família, tens filhos, vai haver alturas, há natais que não vais passar, há aniversários de filhos que também não vais passar. Pronto, de certa forma acho justo compensar isso. Sei que há outras profissões que se calhar também sofrem destes males. Sim, não são tão bem compensadas nesse aspecto. Eu acho que também temos que olhar para as coisas que são bem feitas, não é? E acho que é justo. Pronto. Sim, se calhar aí
a profissão de piloto, nesse aspecto, é um exemplo. Exato, Outras, se calhar, Sim. deviam ser tão Sim. bem remuneradas quanto isso, não é? Exato, sim. Sim, eu acho que deve sempre ver por cima, nivelar por cima e não por baixo. Sim, Na minha completamente. opinião. Então, módulos. Não, antes dos módulos, desculpa, que eu lembro-me que tu falaste de uma coisa que eu acho que é importante falar aqui. Tu disseste que reparaste que há muitas desistências do curso. Sim. Acontece. Na parte teórica já há pessoal que desiste e depois na parte prática também há um número considerável de pessoas que vão para as primeiras aulas e acabam por perceber que não se identificam tanto com as aulas, com a profissão, porque ao início é tudo novo, são sensações novas. Como eu já tinha dito antes, nós estamos sempre a ser avaliados porque aquilo é uma aula, mas tu tens que em casa preparar a aula antes, tens que saber o que é que vais fazer, porque no briefing do que vais ter com o instrutor, ele tem que ver que tu estudaste e que sabes o que é que vais fazer, porque se isso não acontecer, simplesmente não vais para a aula. Ficas no chão. Ok. Pronto, e depois é o stress ou ansiedade inicial, que é tens que estar a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo dentro do avião, estás a sentir coisas que nunca tinhas sentido, depois o instrutor também está a ser exigente contigo, que eu acho que deve ser, acho que faz parte. Pronto, e acho Eu estou a pensar, quando eu comecei a aprender a conduzir, eu estava em pânico e só tinha um volante, um pedal Exato, agora e uma manete das mudanças. E aí é tipo, tem 2 milhões de botões e tenho que saber o que é que tu fazes. Exato, sim. E aí sim. Eu acho que, pronto, lá está, uma coisa que só se sente quando estás lá, mas acho que as pessoas que pretendem tirar isso mesmo falar com pessoas que já estejam mesmo a tirar o curso, eu também não me importa nada de vierem falar comigo, eu tenho todo o prazer em partilhar. Mas é imaginar isso, é que é um avião que está em movimento, que pronto, tens de estar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e isso é um bocado estressante ao início. Sim. E eu acho que é um curso que ao início, e é a parte que eu ainda estou, por isso acho que posso partilhar isso bem, que é cheio de primeiras vezes, que é a primeira aula, que é a primeira vez que vais andar no avião. Depois é a primeira vez que vais andar sozinho no avião. Depois é a primeira vez que vais fazer uma navegação sozinho, que é ir, por exemplo, de Évora a Cascais ou de Évora a Portimão, pronto. É um curso cheio de primeiras vezes e eu acho que cada um também tem que se conhecer e saber como é que lida com essas coisas, como é que lida com o stress, porque toda a gente se estressa, mas há pessoas que deixam escalar muito o stress e pronto, e a coisa descamba, mas... Sim, tem a ver com a forma como lida. Exato, sim, e ali tem que ser um bocado tipo, ok, isto está-me a estressar, mas tenho que ter capacidade de me controlar e pronto. Então, imagina o piloto tipo a dizer: senhores passageiros, eu estou completamente em pânico, não sei o que é de fazer. Exato, sim. Sim, Okay. Isso aí treina-se desde o início. Módulos. Eu tirei alguns e depois peço-te que tu complementes com os que forem também relevantes falar aqui. Mas queria falar um bocadinho de cada. Tirei, por exemplo, princípios de voo. Sim. O que é que vocês aprendiam aqui? Princípios de voo, tu aprendes... É o do curso, a coisa que é mais parecida com física. Ok. Que... Pronto, aprendes a física do voo em si, como é que o ar se comporta com as asas do avião, coisas desse género. Tu sentes que precisaste de saber física e matemáticas e não sei o que para entrar no curso? Eu acho que não é obrigatório, mas facilita muito a vida se tu já estiveres habituado a ter um pensamento lógico. Se for fácil para ti já lidar com números, eu acho que facilita. Não é impossível uma pessoa... Eu estava completamente tramado. Não tens noção. Eu estava completamente tramado. Mas vocês têm que fazer muitas contas e saber O cálculo mental, por exemplo, é bastante importante. Ter destreza mental, por exemplo, para numa navegação, por exemplo, tens que, por exemplo, estás a ir numa determinada direção, que certo. É o heading. Okay. Imagina, estás a ir para que neste caso é como se estivesse a ir para os 90 graus da bússola, e depois um controlador aéreo diz-te, tipo, tens que fazer uma volta de 180 graus. Isto aqui é bastante fácil, mas pronto, tens que ser rápido e saber, tipo, ok, tenho que virar para ali. São assim coisas deste género. Ok. Chegar lá rapidamente àquilo que tens que fazer. Sim. Adaptar-te bem. Eu acho
que não é impossível que, sei lá, uma pessoa que esteja em humanidades vá tirar o curso. Até porque na minha escola, por exemplo, nós temos 2 semanas antes do curso começar que temos aulas de matemática e física, mesmo para pessoas que ou não tenham tido no secundário ou já tenham tido há muito tempo, pronto. Ok, há essa possibilidade de... Sim, exato. Porque também há muita gente que tem 18 anos e vai, sei lá, eu tive colegas que tinham 30 anos. Há pessoas que, sei lá, estão a trabalhar. E tu próprio fizeste uma licenciatura Exatamente, antes? sim. Depois percebeste que não... Exato, sim, que não era bem que não era por aí, né? Exato, sim. Andar de avião é muito mais fixe. É verdade, também acho. Mas pronto, falando de saber matemática e física, facilita, mas acho que não é impeditivo, não é impeditivo, okay. Sim. Pronto, então princípios de voo é mais ou menos a física, como é que o avião se comporta perante os ventos e esse tipo de coisas. Sim. Por exemplo, estudam a física da descolagem, como é que isso funciona tudo? Não tecnicamente da descolagem, mas isso está envolvido com a maneira como o ar interage com o avião e é isso que faz com que... Porque eu acho que muita gente tem medo porque não sabe como é que funciona a física. Sim. Do tipo, é tal coisa, é impossível isto cair assim, tipo, é impossível esse tipo de coisas acontecer assim. E há muita gente que tem medo, então isto... Não, fisicamente é impossível, não é? Muitas coisas são assim. Sim, é verdade. Estruturas e sistemas de aeronaves. Aí é saberes, por exemplo... como é que a estrutura em si do avião, de que materiais é que é feito, a fuselagem, mesmo, ou de que materiais é que as asas são feitas, ou como é que são construídas. Eu vi qualquer coisa, que as asas, eu estou cheio de opiniões, mas eu quero desmistificar estas coisas para saber se é mesmo verdade ou não. Que as asas conseguem dobrar quase ao ponto de se tocarem, é verdade? De se tocarem acho que não, mas... Não são flexíveis a esse ponto? A esse ponto não. Mas mesmo na Airbus e na Boeing eles fazem mesmo testes às asas para ver se elas são flexíveis e até onde é que partem, vá. Okay. E tem que haver limites para isso. Portanto, sim, as asas têm que ser flexíveis. Muito, não é? Por causa e mesmo da turbulência. A fuselagem em si, se uma pessoa, às vezes quando ou haja turbulência, ou pronto, nem precisa de haver turbulência se o avião estiver a voltar, sentar ao fim nos últimos lugares e olhar para a frente, consegue ver que o avião se mexe a fuselagem faz um bocado assim. O avião em si é flexível. E é mesmo para uma coisa que não seja flexível, parte. Pois sim, faz todo o sentido. Mas por acaso não sabia disso. E será que é por isso que se sente mais quem está atrás no avião? Sim, os piores lugares é atrás. Por isso é que a primeira classe é à frente. Que é muito mais estável. Ok. Eu pensei... Sente-se tudo menos. Não sei porque é que pensei que a primeira classe era à frente. Mas é a única razão. E também é ali perto do piloto. O piloto pode ir lá, beber um cafezinho. É os lugares mais confortáveis, o sítio mais confortável para estar. Mesmo se tu estiveres atrás dos motores também há mais barulho. Sim, os sítios menores é à frente. A vários níveis. Okay. Já andaste em primeira classe? Não, infelizmente não. Mas um dia vais. Exato. Não, um dia vais estar no cockpit, portanto não há melhor primeira classe que essa. Depois, instrumentos e sistemas de controle de voo. Sim, é os instrumentos, sim, os mais fáceis é, sei lá, a bússola, aquilo que eu estava a dizer que é o Turn Coordinator, que vês como é que o avião está a voltar, ou o horizonte artificial, que vês, tipo, tem mesmo uma barra azul e uma barra de terra, uma barra azul em cima e uma barra de terra, que vês a atitude do avião, se ele está tipo a subir, vês que está aí para o céu. Onde é que usam esses instrumentos? E são mesmo instrumentos do avião. Sim, ok. Estes são mesmo instrumentos do avião. Ok, sim. Esta é ignorância. Desculpa, se calhar mas... também não me expliquei Não, está certo. Eu percebi. É tipo a parte das asas, a parte que faz virar, esse tipo de coisas. Mas... Ou a velocidade, é um instrumento, por exemplo. Então, aí tu disseste que tinhas headphones. Sim, estas coisas estão incluídas no curso. Ok. E vou só baixar isto aqui. Sim, à vontade. Vamos ver instrumento a instrumento. Isso está ligado a uma disciplina específica ou não? Não, isso é do avião. Não, sim, isto é o material, é o material das aulas. Okay. Quando nós temos instrumentos, é os instrumentos mesmo do avião. Okay. Que nós usamos para, lá está, ver a velocidade, ver como é a razão de subida. Certo. Pronto, coisas do género. Isto é... coisas que nós usamos para voar. Isto são os headsets,
que pronto, tem aqui o Mas eu estou a pensar... microfonezinho. Não, ok, mas isso também é utilizado para falar com a torre de controle, não é? Exatamente. Porque eu estou a sim, com o pensar, quando eu vou controle no aéreo. avião eu consigo falar perfeitamente para a pessoa que está ao meu lado. Sim, mas isto não é tanto... Sim, mas o barulho, o barulho dos aviões que nós usamos para as aulas é... É muito maior? Sim, muito maior mesmo. Aquilo se... Quase nível helicóptero. Sim, ouve-se mesmo, ouve-se Ok. mesmo mal. Ok. Convém mesmo que esteja... Mas isto é mais para... Quando nós vamos sozinhos temos que falar com o controle aéreo e temos que usar Pois, faz sentido. os fones. Sim. Ok. Então temos aí uns headphones Exato. à maneira. Então esse aí a escola oferece, é isso? Exato, sim. Está incluído no preço do... Pois, oferece, está no preço do curso, exatamente. Sim. Depois, isto aqui é a prancheta, que tem esta coisinha aqui que prende à nossa perna. Ok, temos aqui um instrumento novo, uma ferramenta nova. Mete-se esta parte aqui à frente, agora a nossa perna, não é? Ok. Pronto, e depois, olha, isto por acaso é de uma aula que eu tenho, que eu estou a ter agora, que são chama-se aulas de instrumentos, que nós temos mesmo uma pala posta, para não conseguirmos ver nada do que está à nossa volta, só conseguimos ver o cockpit, e temos que fazer estes circuitos só olhar pelos instrumentos. Ou seja, ver para onde é que o avião está a voltar, com que... Ou seja, direcionar sem ver nada. Exatamente, Porque muitas sim. vezes Sim, se estiveres dentro... é assim que funciona. Exato, Se estás sim, nas sim. nuvens, né, não vês nada. Exato, sim, exatamente. Ok. Sim, Posso só mostrar para ali? sim. Então, o que é que vocês usam? Isto aqui, Catarina, está aí, incrível. Ok. Mas em que é que vocês usam exatamente isso? Nós aqui, por exemplo, eu posso dar um aqui fácil, por exemplo. Nós aqui, por exemplo, metemos um cronómetro a contar, Certo. mesmo dentro do avião. E sabes que tens que... O primeiro circuito é... Tens que andar 30 segundos em frente no rumo que estavas a seguir. Por exemplo, estavas a ir para norte. Tens que andar 30 segundos E isso em aí frente. diz aí os segundos? Sim, diz aqui. Depois, sabes que ao fim dos 30 segundos tens que fazer uma volta de 90 graus. E essa volta também vai ter que demorar 30 segundos. Ou seja, começas a voltar ok. para 30 segundos. Pronto. Isto aqui é o mais fácil. Depois começa a misturar entre... subir e descer, e subir em volta ou descer em volta, que é como se chama. Então, mas na prática, como é que eles usam isso? Porque tu não tens bem um desenho do trajeto todo, ou tens? Nos aviões... Sim, não tens. Nos aviões grandes, tu tens lá as rotas que vais seguir, Certo? guardadas num computador do avião. Ok. Um, E situas-te... sim. E É começas como a se partir tivesses- daí. Exato, sim. É como se... Tem um GPS mesmo. Aí é mais Sim, fácil. nós nestes pequenos não temos. Nós é que temos que ser o nosso GPS e saber onde é que estamos. Mas, Mas é um aqui, bocado mas pânico. nesta aula aqui, nós vamos com a pala, mas temos que ir sempre com o instrutor, porque ele tem que estar a ver Pois, onde é que eu nós assumo estamos que a sim. ir. não é? Ele do lado dele também tem Tem uma manche, manche? sim, Um manche? tem porque imagina que tu estás a meter o avião de uma Pois. forma toda descoordenada, ele tem que ter controle, não é? Yeah. Mesmo nas primeiras aulas, tu sabes muito pouco. Já na primeira aula tu descolas logo, é uma coisa muito É? fixe. Logo? Sim. Claro que ele está a ajudar, não é? Está a Sim, dizer, sim. mas é muito fixe, tipo, o primeiro contacto. É tipo. Como é que foi a tua experiência? Foi mixed feelings, é tipo, é uma mistura de ok, isto é mesmo fixe, isto é tudo confuso, Yeah. são mil coisas a acontecer, e depois ou na primeira aula, que acontece a muita gente, eu fico um bocado mal disposta, e eu tenho aqui uma coisinha na minha mala que eu levo para todos os voos. É o chamado kit piloto. Exato. Que é um saquinho, mesmo de plástico, que ao início nos dizem logo, olha, levem isto na vossa mala porque pode acontecer ficarem mal dispostos. E não é só nas primeiras, pode acontecer, por exemplo, num dia de verão que há imensas diferenças de pressão, há imensa turbulência, tu podes mesmo até ir sozinho e ficares mesmo mal disposto, portanto, Ai, pronto, é bem. não dá muito jeito assim vomitar para dentro do avião. Pois não, acho que não. Mas pode acontecer e não é vergonha nenhuma também se acontecer. Eu não cheguei a vomitar, mas cheguei Yeah. cá abaixo muito mal disposta. Mas os pilotos têm mais... No sítio onde eles estão do avião pode ter mais tendência para ficarem enjoados do que... Ou é nesse caso mais que Não, são sim. aviões mais pequenos? Exato, os aviões que nós temos na escola são sempre pequeninos, ou seja, a mínima coisa que aconteça é só mesmo duas pessoas, aquilo é muito, a mínima Pois. coisa mexe muito e
Depois lá está, por exemplo, as pessoas podem não se adaptar bem ao desconforto que é isso, ou ao facto de estarem já nervosas e o avião estar-se a mexer muito, pá, Pois. não sei. Sim, Há várias razões. Foi estranho para ti? Tu já tinhas andado de avião comercial antes? Sim, não, isso sim, Pronto, e mas é muito diferente. Foi estranho para ti o abanar tanto ou não? Assim, eu Ou não já tive estavas- propriamente medo e na altura, lá está, na primeira aula, tu já tens que estar atento a tantas coisas que eu honestamente esqueci-me um bocado que estava dentro do avião. Ok, Então, mas sim, isso contribui tudo para eventuais stresses que a pessoa possa estar a Pois, ter. obviamente. Ok. Sistemas de controle de voo. Eu acho que isso está dentro de outra cadeira. Porque nós temos uma cadeira que engloba 3 disciplinas. Ok. Mas aí é saber, por exemplo, aqueles movimentos que eu estava a dizer, que saber que o rudder, que é como se chama a cauda que vira, que faz o movimento do nariz de esquerda a direita, aprendes aí. Ok. Isso é muito simples, mas pronto, também a cena das asas, virar os humanos para a esquerda, as asas viram para a esquerda e para a direita, pronto. Ok. É por aí, é saber o que é que os comandos fazem ao avião, basicamente. Ok. E planeamento de voo? É literalmente o que o nome diz, é planeares um voo, dizeres eu vou de A a B, vou passar por estes sítios, vou gastar este combustível, vou demorar este tempo, vou a esta altitude, é saber... Aí tem que fazer muitas contas, não é? Sim, e nós fazemos isso também no curso e é bastante demoroso. Que é analisares a carta, veres, tipo, por exemplo, está aqui uma montanha, eu sei que ali tenho que passar a X altitude. E é programares tens que saber que naquele ponto tens que estar a essa altitude, o tempo que vais demorar a esse ponto específico. Essa parte não é muito aborrecida. Não, é giro, é um bocado trabalhoso, mas até é giro. Por acaso, planeamento de voo foi das minhas disciplinas preferidas. Foi? Sim, acho giro. Então, tu, se fores fazer um voo de 2h30... Aí, bem, peraí, um voo de 16 horas. Sim. Quanto tempo é que demora o planeamento? Mas isso aí, os pilotos de linha aérea não são eles que planeiam o voo. Há mesmo ok. oficiais de operações de voo que E já é têm melhor rotas assim, não é? definidas. Pois. É melhor assim. Ok. Já há rotas pré-definidas para todo lado, senão perdia-se muito tempo, né? Exato. Sim, Ok. sim. Mas, ali no é vosso que não. caso? Ali não, é mesmo... eu tenho aqui, posso mostrar. Ui, O tens aí um mapa- planeamento de voo? O mapa que nós usamos, acho que ainda está aqui um bocado Ia bem. traçado. Malta, quem é que ainda sabe ler mapas no século XXI? Isto tem que ser, pode ser. Aqui foi quando eu fui a Portimão. Sim. Isso é um mapa mesmo aeronáutico, é bastante diferente do Bastante diferente, sim. Sim. Eu não consigo perceber nada. E quando estás em voo tens que... Imagina... Vou meter aqui assim, que é para eles verem que é muito diferente, malta. Não dá para perceber nada. Mas sim, é estavas a bastante explicar? Pronto, nós numa navegação, que é como se chama os voos que vais de um sítio ao outro, temos que já levar o voo preparado de casa, saber os pontos por onde vamos passar, quais são os headings, que é tipo saber para onde é que vais apontar, o ponto da bússola para onde vais apontar, digamos assim. E saber quanto tempo é que vais demorar de um ponto a outro, saber o combustível que vais demorar, se vais ter que aterrar noutro sítio para abastecer ou não, coisas desse género. Sim, num voo de 3 horas, quanto tempo é que demoras a planear, mais ou menos? Eu acho que isso foi o meu terceiro voo de cross-country, que é como se chama. É tipo a atravessar o país? É ir de uma localidade à outra, sabendo que tens que planear vários pontos para passar. Ok. Pronto, é o que se chama cross-country. Eu aí, os primeiros, pronto, ainda tenho pouca prática, ainda demoro bastante tempo a fazer e depois nós temos que calcular a rota que vamos seguir consoante o vento que está previsto para esse dia e tudo isso são cálculos manuais que nós temos que fazer, que usamos também, uma coisa que eu tenho aqui. Mas não dá para usar a calculadora? Dá, mas não é suposto e é mais rápido porque nós também podemos ter que fazer alterações à rota mesmo em voo e convencer com isto que... que tens que saber, não é? Sim, okay. É um CRP. Nós também usamos isto nos exames teóricos, aprendemos a usar. E
E pronto, aqui consegues calcular o heading que tens que seguir consoante o vento que... Imagina, tu tem. não tens a noção do quão confuso eu estou a olhar para Eu isso. sei, Posso sim, pegar? sim. Ah, As então, primeiras vezes, esse lado aí nós usamos mais para fazer conversões de... Por exemplo, queres fazer muito rápido conversões de metros para feet. ok. Ou de litros para gallons, por exemplo. Ok. Aí consegues fazer isso. E deste lado então vem o vento e o sítio que tem que seguir. Já estou... Não, calma, acho que não é assim tão confuso. Vamos supor que o vento está no 40, é isso? Se eu quero ir para norte... Ok, não, ok, não percebo um bocadinho nada. confuso, Ok. sim, certo. Pronto, também imagina, tu andaste num curso, o curso é quê? 2 anos? Mais ou menos? Nosso, Sim. pode demorar entre 1 ano e meio e 3 anos. É muito, Ok. é muito variável. Pronto. Sim. Mas tu andas nesse curso há não sei quanto tempo e eu agora em 2 segundos queria olhar para Exato. isso e também perceber como é que funciona. Sim. Ok. Então, mas não disseste quanto tempo é que demorou, mais ou Sim, menos? eu acho que deve ter demorado, sei lá, umas 3 horas, não sei. 3 horas? Ih, Sim, bem, 3 por horas aí, para planear um sim. voo de 3 E horas. depois é aquela coisa de, ok, eu não estou muito treinada a fazer isto, depois às vezes enganas, tens que apagar e depois influencia Apagar imensas coisas. Pronto, ao início é assim um bocado lento, mas pronto, com a prática depois fica Sim, rápido. vamos lá, não há Sim, problema sim. nenhum. Então, em que disciplina é que vocês treinam os simuladores? Não é bem uma disciplina, nós temos mesmo. É já na parte de voo. Nós temos... Já é na parte prática. Sim. Então, exato. antes de irmos à parte prática, desculpa, é que tenho aqui 2 disciplinas que eu achei engraçado terem. Uhum, Psicologia. exato. Psicologia que é e que vocês fisiologia falam são. Nós temos na escola são 2 aulas diferentes, mas na verdade depois quando vamos aos exames da ANAC, que são os temidos exames da ANAC, Ok. que é isso, nós temos de ir à ANAC, que é a Autoridade Nacional, a fazer 14 exames e pronto, faz parte do curso, tanto a parte prática como a teórica. Aí é para ficares licenciado de piloto? Ainda não, porque ainda não tenho a parte prática, é uma das fases do curso, digamos assim. É o exame de código, vá. Sim. Mais ou menos. Pronto, adaptando Em aqui esteroides. as realidades. Em Sim. esteroides, muito mais difícil. Exato. Então, nas cadeiras de Psicologia e Fisiologia... Psicologia, quando fui para o curso, já estava à espera que tivéssemos. Agora, a Fisiologia, fiquei assim um bocado... Mas porque é que temos que perceber tipo, o olho? Porque é que temos que perceber o ouvido? Ok. Mas faz sentido porque em voo podem acontecer várias ilusões de óptica ou mesmo o teu corpo... Quando o avião acelera, sente-se de uma determinada forma, ou quando desce, e a tentar perceber de onde é que esses sentimentos vêm, de onde é que as ilusões vêm, para se isso nos estiver a acontecer, nós tentarmos ter consciência disso, e perceber o que é que nos está a acontecer, basicamente. Ou então, por exemplo, quando tu estás a 30 mil pés ou 40 mil pés, que é os aviões comerciais andam, tens menos oxigénio do que no chão, não é? Apesar dos aviões serem pressurizados. Mas tu podes entrar em hipóxia, que é a falta de oxigênio. Falta de oxigênio. Sim, e percebes também como é que o teu corpo reage a isso, ou quanto tempo demoras a ficar inconsciente consoante o oxigênio que tiveres. São coisas assim deste género. Ok. E por acaso eu gostei bastante. Acho que Eu acho isso diferente interessante, sim. das outras cadeiras que são assim mais... técnicas e físicas e assim e psicologia é tentar perceber como é que o ser humano se comporta, os erros humanos, como é que se comporta a pressão, mesmo de tentar perceber como é que deve ser a relação dentro do cockpit, porque apesar de ser pronto, vai lá o comandante e o copiloto, há uma coisa que as pessoas confundem sempre ou fazem alguma confusão, é quando tu entras para uma companhia vais para copiloto. E depois é que, passados os anos e com a experiência, podes fazer o curso de comandante. Mas há pessoas que pensam que são profissões diferentes, não sei porquê. É tipo, não percebo porquê, mas várias vezes me perguntam: então, mas tu vais tirar o curso mesmo de piloto ou é copiloto? E eu tipo, não. E perguntam-te isso? Sim. Epá, eu Muitas acho que nunca pensei isso. Não, mas muitas vezes me perguntaram isso e eu, não, tu entras sempre para copiloto, depois com a experiência que podes ficar comandante. Mas, por exemplo, o copiloto, não desvalorizando, mas ele no voo então não faz bem nada. Não, isso não é assim. Aquilo é mesmo tipo, uma equipa... eu pensava que ele estava só de segurança, ok? Não. Aquilo é mesmo... É como se fosse uma equipa. Estão ali 2 pessoas e
aquilo chama-se o Pilot Flying, que é o que está a voar o avião, e depois tens o Pilot Monitoring, que está a monitorizar, ou então está e faz as comunicações. Mas aquilo é uma dupla, e imagina, tu vais daqui a Londres, o copiloto está Pilot Flying e o comandante está Monitoring, e para cá pode ser ao contrário, portanto eles fazem a mesma coisa, só que lá está, o comandante é ali uma pessoa que tem mais experiência, e o comandante é a pessoa que é responsável por tudo o que acontece no voo, literalmente, tudo, a mínima coisa é o comandante que decide se um passageiro vai entrar no voo ou não. Pronto. Então, diz-me uma coisa, em todos os voos há um comandante, obrigatoriamente? Sim. Isso é mesmo obrigatório, nós até aprendemos isso. Todas as companhias. Pode acontecer haver 2 comandantes e ir um no lado do copiloto, mas nunca pode ser 2 copilotos, tem que ser sempre um comandante e um copiloto. Ok. Sim. Então um comandante tem que ter pelo menos quanto tempo de experiência? Isso varia muito de companhia para companhia. Eu sei, até sigo uns pilotos no Instagram que sei que ao fim de 4 anos conseguiram entrar para o curso de comandante, mas há pessoas que às vezes demoram 8 ou 10 anos a subir. Mas mesmo que seja 4 anos, depois o curso é que é 1 ano? Não, é menos tempo. Não tenho, por acaso, de comandante não tenho a certeza quanto tempo, mas sim, mas mesmo assim, pá, se estás há 4 anos a voar... Sim, já tens muitas horas. Já tens muita experiência, muitas horas mesmo. Sim. Então, essa é a parte teórica. Na parte prática usam os simuladores antes de... Não, pois isso aí também há essa ideia de não vais usar primeiro o simulador para ver como é que é. Não, normalmente primeiro é os aviões e depois nós usamos os simuladores, que é para fazer aqueles voos de instrumentos que é aquilo que eu estava a dizer, que é preciso ir com uma pala. Certo. Pronto, aí na nossa escola pelo menos usam bastante para essas aulas, porque não precisas estar... podes curser tudo, não é? Ok. Portanto, é por aí, não é para treinar o primeiro voo. O primeiro voo é mesmo lá no sítio. Bem, nunca pensei. Yeah. Muito mais aterrorizante. Mas ao contrário de depois para uma companhia, já não é assim. Quando tu entras para uma companhia, primeiro vais ter experiência no simulador e depois é que vais para um avião sério. Mas também é bastante diferente porque o simulador da escola, apesar de ser muito bom e vês um cockpit inteiro e tens imagens da vida real, tu não tens bem o sentimento do avião a mexer-se e coisas que possas sentir o avião a fazer. Aquilo não mexe? No da escola não, é mais pequenino. Okay, depois o de uma companhia que é mesmo... É tipo uma caixa que tem umas pernas e mexe mesmo com... Portanto, é muito mais real. Sim. Ok. Então, mas vocês então não treinam lá, tipo, acidentes ou... Isso... Tu treinas em voo normal. Lá está, uma das aulas antes de nós sermos largados, que é como se chama... largados é ser o primeiro solo. Primeira vez que vais sozinho. Pronto. A primeira vez que vais voar sozinho, exatamente. Sem instrutor nem nada. Exato. Uma das aulas é treinar emergências, mas tens que estar a simular. Quer dizer, não paras mesmo o motor ou metes alguma coisa em fogo, não é? Certo. Mas nós na escola não treinamos tanto isso para emergências, não usamos o simulador tanto para emergências. Depois numa companhia é que sim, usas o simulador para emergências e não é só no primeiro ano que entras, é para a vida inteira, vais estar a treinar. Estás sempre a treinar exato, emergências. Sim. O que é que que foi mais difícil para ti aprender? A aterragem ou a descolagem? A aterragem, sem dúvida. É? Sim. Não tipo, lá está. Eu já joguei no telemóvel, não é assim tão difícil? A vida real é um bocadinho mais difícil. Okay. Porque, lá está, a meteorologia não é estanque, não é? E a mínima coisa influencia a condição que tu tens para aterrar. Então, é apanhar o jeito, aquilo demora um bocadinho a apanhar o jeito. Aterrar na Madeira deve ser um pânico. Aí na Madeira, por exemplo, eu já fui à Madeira uma vez e eu adorei, pronto, estar na aterragem. Lamento, Bárbara, mas... eu acho que é muito fixe. Mas a tripula, o comandante e o copiloto que vão aterrar na Madeira têm mesmo que ter uma formação especial.
Eu, na verdade, não sei se o isso copiloto deixa-me mais tem que descansar. Sim, sim. Eu, por acaso, não tenho a certeza se o copiloto tem que ter, mas eu sei que o comandante tem que ter mesmo uma formação especial para aterrar na Madeira. Ok. Yeah. Porque eu uma vez vi isto, eu não sei se isto também... Lá está, não sei se é verdade, se é mito, mas eu vi que, imagina, eles têm a pista assim e que metem o avião assim e só viram mesmo no fim por causa Do vento, do sim. vento. Isso chama-se crabbing, que vem mesmo de caranguejo. Crabbing. Yeah. Vem Sim, mesmo de mas caranguejo, isso ok. é mesmo Não é só ali que fazem isso. Não. Se tiver bastante vento noutro sítio qualquer, tem que fazer isso também. E quão difícil ou perigosa é essa manobra? Perigosa não é, tens é que ter alguma destreza para fazer, mas não é perigoso. Imagina, tu és um passageiro, tu sabes ser Sim. passageiro. Um passageiro de repente vê a pista aqui e tu estás para aterrar e é tipo, Eu acho está que aqui qualquer coisa que não está certo. aquilo é bastante suave, acho que não te apercebes assim tanto. Achas Se que fores não? lá dentro, se fores como passageiro, acho que não. Mas não é nada perigoso, aquilo não é mesmo... Aliás, faz isso que é para estar em segurança. É ao Ok. contrário. Ok. Sim, não, Sim. isso aí eu não tenho dúvidas nenhumas, não é só para fazer um truque, Exato, né? sim. Mas, ok. Sim. Então de simulador estamos conversados, é isso? O que é que há mais assim na parte prática que possa ser importante abordar? Na parte prática, eu acho que já falámos sobre... Nós treinamos voos mais ao início é mais ao pé do aeródromo, depois é fazer estes tais cross-countries e fazer aqueles voos que é ir tudo tapado, é os voos de instrumentos. E nós fazemos também, julgo que são 4 voos à noite, são 2 voos com instrutores e são 2 voos solo. E pelo que eu já soube de experiências de outros alunos, é assim meio... É mais difícil? É, porque está tudo escuro, não é? Não Não vejo tens nada. referências quando tu vais sozinho. Chama-se voo visual, ou seja, tens de estar a orientar pelo que estás a ver, e então ir sozinho só vês luzes, portanto acredito que seja assim meio... Sim, assustador, não é? É assustador, Não, mas pronto, confuso é e- diferente, yeah. sim, confunde mais, sim. Ok. E já agora falando de... Eu disse que falei com outros alunos e isto é um curso que é mesmo importante teres contacto com alunos que já estejam à tua frente, ou mesmo colegas teus, porque num voo pode acontecer, há imensas variantes, pode estar no aeroporto mais tráfico e as conversas com o controle aéreo são diferentes e tu nunca passaste por isso, ou mesmo teve mais vento, então eu tive que agir desta forma e é mesmo importante partilhar isto uns com os outros porque aprendes imenso com toda a gente, é mesmo Sim, importante isso faz muito falar sobre sentido, ou isso. seja, podem acontecer coisas tão diversas Exato, que é sim, muito sim, improvável já ter acontecido tudo a ti, Exato, então sim. tu aproveitas as Exatamente, experiências sim, de outras sim. pessoas. Aliás, isso acontece na aviação em geral e muito com os acidentes que acontecem. Quando acontece um acidente é sempre investigado e há procedimentos que muitas vezes mudam por causa de um acidente que aconteceu, pode ser, sei lá... Pois eu queria também perguntar isso, se a cada acidente que acontece a aviação mundial fica mais segura. Sim, exatamente, sim. Posso dar vários exemplos, por exemplo, com o 11 de setembro, criou-se as portas do cockpit serem blindadas e só poderem ser abertas da parte de dentro. Isso não existia antes do 11 de setembro. Ok. Outro exemplo foi de um piloto que se suicidou contra os Alpes, que também ficou sozinho dentro do cockpit, e desde essa altura foi obrigatório que sempre que um piloto sai tem que entrar um comissário, para nenhum dos pilotos pode ficar lá dentro sozinho. São coisas assim deste género e às vezes são procedimentos mais pequenos, não precisa de ser por causa de acidentes assim graves, mas é mesmo importante. A aviação é mesmo, aprende-se muito com os acidentes e são prevenidos mesmo por causa de outros acidentes que aconteceram. Sim, eu acho incrível como é que passam às vezes anos seguidos sem haver, com os milhões de voos que há, Exato, não haver sim, nenhum sim. acidente. Sim. É espetacular. Sim. Mas aqui leva-me também a outra coisa, que é a caixa negra. Que é laranja já agora. Sim, que é laranja, pois eu percebi isso num documentário. Aquilo registra o quê? E só serve para os... Só serve para os acidentes? Serve um bocado para não, tudo? Na verdade são 2 caixas negras e uma é o Flight Data Recorder, que grava o comportamento do avião, ou seja,
passado não sei quanto tempo de voo o avião subiu, ou a velocidade a que estava, coisas deste género. E depois tens o Cockpit Voice Recorder, que grava o que se fala dentro do cockpit. E grava também... Imagina tudo, que eu desligo um tudo, botão tudo. e não digo nada. Isso Não, também fica registado? aí já seria no Flight Data No Recorder. outro. Sim, exato, Ok. sim, Ou sim. seja, tudo o que acontece lá é registado. Sim. Sim, depois aí é o que se usa para depois ver as causas do acidente. Mas podes usar... Tu podes ouvir gravações do cockpit noutras circunstâncias, mas normalmente isso não acontece. Ok. Pois eu tive mais ou menos contacto com isso através do documentário que tu recomendaste e uma das coisas que aconteceu foi eu lembro-me de estar um dos pilotos um dos pilotos não é do acidente, é um piloto que falou lá no documentário, estar a dizer que foi sobre o segundo acidente do Boeing. O piloto estava a dizer o miúdo fez tudo certo. Exato, sim. Ou seja, eles sabem, têm acesso a essa informação, sabem exatamente o que é que aconteceu, se desligaram isto, se ligaram aquilo, tudo através da caixa negra. Sim. Mas como é que a caixa negra não se parte toda? Sim, aquilo, aliás, este acidente que houve a semana passada, não sei se ouviste falar na China. Não, por acaso. Não sei, tu ouviste falar? Acho que sim. Não, eu acho que ouvi falar qualquer coisa, mas não estou muito a par. Pronto, ainda estão a analisar tanto o Cockpit Voice Recorder como o Flight Data Recorder, ainda não sabem o que é que aconteceu, mas foi muito estranho porque de repente há mesmo imagens que se vê o avião nesta atitude. Tipo, que era um bocado que estava a acontecer com os da Boeing, né? Sim. É um 737 também, mas não é o Max, não, que foi os outros aviões que isso aconteceu. E pronto, o que se faz, das primeiras coisas que se tenta fazer no acidente é ir à procura disso. E, por exemplo, o Cockpit Voice Recorder tem um pequeno dano e teve que ser enviado para a fábrica que os produz para tentarem corrigir esse dano para se conseguir ouvir o que é que está lá. Sim, aquilo tem uma grande resistência, mas sim, pode-se destruir. Mas felizmente acho que o Flight Data Recorder está ok, portanto aí já dá para perceber mais ou menos. Cada acidente que existe é um bocado agridoce, que é, pronto, é terrível porque é um acidente, Sim. Não há nada de bom sobre isso, mas ao mesmo tempo é útil, estás a ver? Não é bonito estar a dizer isto, mas é útil no sentido de, ok, agora vamos melhorar ainda mais tudo que... E era há bocado que eu estava a dizer que eu gosto de ver o Mayday Desastres Aéreos, porque aquilo aquilo tanto mostra acidentes muito graves como pequenos incidentes, mas eu acho mesmo importante ver-se isso porque está sempre a aprender. Eu acho que isso dá para todas as profissões, na verdade. Sim. Mas aqui é mais notório, eu acho. Sim, sem dúvida. Sim. Mas era o que eu te estava a dizer. Eu não gosto de ver esse... Desculpa, só para ver se isto está... Eu não gosto de ver o Mayday porque depois fico com medo, pá. Sabes o que é que eu faço? Falando aqui na questão do medo. Eu com os aviões sou um bocadinho... Tipo, eu já fiz para aí 40 viagens de avião. Eu tenho a sorte de já ter viajado bué. Então, é bué agridoce que é. Eu adoro viajar, adoro andar de avião. Sim. Mas ao mesmo tempo estou lá na viagem e estou sempre... Pá, não consigo adormecer. E eu sei que é tipo... sou eu inconscientemente a achar... Não, se eu tiver acordado... Consigo avisar o staff a tempo se eu vi casa tarde, sabes? Tipo, se eu tiver acordado isto não cai. Não. Não, mas eu acho que aí é pensar que... Eu acho que é das indústrias... ser piloto é das profissões que é mais escrutinada. Honestamente não me estou assim a lembrar de outra profissão que seja mais testada e analisada do que ser piloto. Porque até o resto, desde que entras para uma companhia até ao fim, tu és testado por ano para aí umas, sei lá, no mínimo 3 ou 4 vezes, tanto teórico como... mesmo em voo, num voo normal vai lá uma pessoa a analisar-te ou nos simuladores e está sempre a ser gravado o teu trabalho, portanto não estou assim a ver outra profissão que seja tão escrutinada quanto esta e é confiar que aquelas pessoas são mesmo bem treinadas. Sim, e eu confio nisso. Mas sabe o que é que acontece? Às vezes, eu da turbulência não tenho medo porque eu também já vi coisas sobre isso e eu sei que é quase impossível a turbulência dar cabo de um avião. Sim. Mas eu, às vezes é do tipo, ok, estamos a subir,
E de repente, ok, desligar os cintos. Ok, então desligámos os cintos, estamos bem, está tudo fixe. Passar um bocadinho, ligar os cintos. Oi? Sabe o que é que eu faço? Começar a olhar para as caras das hospedeiras, ou assim, dos comissários, diz comissários. Começar a olhar para as caras dos comissários, pá, está meio cara de preocupada. Ui, aquela está tipo a falar naquele telefonezito. Ui, se calhar, pronto, é hoje. Começa a fazer uns filmes e tipo, ela só está a dizer, olha, estou com um bocado de fome, podes trazer uma Sands aqui para trás. Mas é o mais provável. E eu tipo, mas pronto, eu tenho a mania que estou a controlar tudo. Mesmo para as pessoas que têm medo de andar de avião, eu sei que há pessoas que ficam mesmo em pânico e não conseguem mesmo andar de avião. Há companhias, e acho que a TAP fazia isso, que fazem mesmo cursos para tentar que as pessoas percam Pois, o medo. eu acho que vi qualquer coisa disso. Eles fazem, o quê? Ensinam exercícios de relaxamento e coisas assim? Eu não sei bem qual é que é o conteúdo Do curso. mas acredito que seja talvez explicar certas atitudes do avião, não sei. Tu nas viagens vais completamente relaxada, não é? Sim. Porque eu, sabes exatamente o que é que está a acontecer. Eu é mais do género... Exatamente, pronto, não sei que eu não estou à frente, mas é mais do género quando o avião está a abanar muito, chateia mais que eu não consigo adormecer, ou... Por exemplo, calha mesmo mal quando estão a servir a refeição, estar-te a abanar, chateia-me mais isso do que propriamente estar preocupada. Por acaso eu uma vez vi um vídeo de um piloto que ele dizia assim, na turbulência a coisa mais chata que pode acontecer é eu ficar irritado porque o meu café entorna-se. Exato, e era um piloto a dizer isso, estás a ver? Exato, e eu digo, ok, isto deixa-me mais descansado. Sim. Eu também ouvi um piloto a dizer que para as pessoas que tenham medo da turbulência de avião, que a turbulência é como se fossem tipo buracos na estrada. Pois, ok, exato. É não vais cair do chão, não vais cair da... Certo. Então, estávamos aqui a falar do caso da Boeing. Pronto. Então, para contextualizar as pessoas, a Bárbara falou-me de um documentário que chama-se mesmo O Caso da Boeing, que é da Livre, o caso da Boeing, está no Netflix. E que é um bocadinho a explicar que houve 2 acidentes. Em que anos é que foi? 2018 e 20? Foi 2018, final de 2018 e depois foi início de 2019. Exatamente. Foi 5 meses depois. Pronto, em 5 meses um novo modelo da Boeing caiu 2 vezes. Exato. Pronto, e tu estavas-me a dizer que é uma indústria que mexe muito dinheiro e que às vezes... Sim. Exato, sim. O caso, eu lembro-me que me interessei logo na altura e li algumas coisas sobre o que estava a acontecer e é muito chocante porque das primeiras coisas que nós aprendemos quando entramos para o curso é a prioridade é chegar da A a B na maior segurança possível. Nada está acima disso. Na aviação nada pode estar acima da segurança. Certo. Tudo gira à volta da segurança. E o chocante desse caso foi que a Boeing não teve como prioridade a segurança. E, muito resumidamente, pois o caso é um bocadinho comprido, a Airbus tinha criado um novo modelo de A320, o A320neo, que era mais vantajoso para as companhias, porque gastava menos combustível. E lá está outra vez, questões de dinheiro, isso certo. É top. Isso aí não há dúvida. E a Boeing, para tentar concorrer com a Airbus, tinha 2 soluções, ou criava um avião novo, ou então também tentava melhorar um que eles tivessem. Mas criar um avião novo demora muitos anos. Exatamente. E então a solução foi criar o 737 MAX. O 737 é dos aviões mais vendidos de sempre, mais seguros de sempre. Pronto, tentaram mudar esse avião para que, lá está, fosse também mais económico. E eles tiveram que fazer umas certas alterações na ergonomia do avião, ter os motores um bocadinho mais à frente, porque eram também motores maiores, e isso vai influenciar o comportamento do avião em voo, e eles, por causa disso, tiveram que criar um sistema que combatesse uma atitude de meter o nariz em cima que o avião poderia ter. Falha aqui. Não informaram os pilotos que isso podia acontecer, não informaram as companhias que tinham que dar uma formação para ensinar os pilotos que isso existia. É que nem foi como é que funcionava, é que ninguém dos pilotos sabia que esse dispositivo sequer tinha sido criado, que é gravíssimo. E isto aconteceu porque, lá está, eles queriam que fosse uma coisa rápida, queriam que este novo avião fosse atrativo para as companhias, e de facto houve imensas encomendas. Sim, vendeu muito.
Mas pronto, foi... Pá, eu lembro-me de ler isso, como é que é possível, tipo, nesta indústria que se privilegia tanto a segurança, e uma empresa tão grande que mais vende aviões no mundo inteiro faz este tipo de coisas por dinheiro. Foi puramente por uma dinheiro. empresa com uma história excelente, não é? Exato, sim. E foi ainda mais chocante depois de ter acontecido um segundo acidente, porque do primeiro para o segundo o que devia ter sido os aviões ficam no chão, e que foi o que depois aconteceu no segundo acidente. Mas aquilo foi uma data de eventos que sempre giraram ali muito à volta do dinheiro. Sim, porque no primeiro acidente eles nem sabiam que o sistema existia, os pilotos Exato. nem sabiam que o sistema existia. Uhum. No segundo já sabiam, mas Sim. mesmo assim o sistema dava com defeito, não é? Exatamente, sim. Portanto, sim, eles sim. até fizeram no segundo, era isso que eu te estava a dizer da caixa negra. Eu ouvi que o piloto estava a dizer que ele fez tudo bem, mas mesmo assim, porque aquilo puxava os aviões Sim. para baixo, era E uma direitinho. coisa também muito estranha ter acontecido foi que esse sistema novo que eles tiveram que criar, que se chama MCAS, recebia informação de outro instrumento do avião. E normalmente tudo na aviação, e nós aprendemos numa das cadeiras, tudo o que existe no avião é redundante, ou seja, não pode haver só uma coisa de cada, sei lá, de cada fio. Pronto, é sempre a pensar, isto pode falhar, então o avião tem que ter outras coisas com que se socorrer. E este dispositivo só recebia informação de era um sensor para ver a direção, não é? Sim. E pá, li isso e também fiquei, como é que é possível uma coisa que influencia tanto o comportamento do avião, como é que só está a receber informação de um instrumento que pode falhar? Mas aí também não é estranho as companhias que compraram, as coisas que aprovaram... É que não sabiam que isso existia. Que os pilotos tiveram uma formação antes de ir para esses novos aviões, mas foi aquelas, sei lá, nem treinas, pronto, vês as coisas que são diferentes, mas não havia informação, foi mesmo, e aquilo ainda por cima acho que foi mesmo propositado, não vamos informar. Sim, pois eu vi que sim, que é para ninguém obrigar a haver treino. Exato. Que isso também ficava mais dispendioso. Exato. Pá, eu achei mesmo uma coisa chocante, e é uma pena porque, pronto, a Boeing é uma empresa tão importante e tão grande, e quem gosta de aviação gosta da Boeing, provavelmente. Pronto. Mas lá está, aqui vai de encontro àquilo que estávamos a dizer. A cada queda ou a cada situação destas, agora as políticas devem estar muito mais apertadas. Exato, em relação a... Sim, é verdade. Mas pronto, há sempre coisas a aprender. Sim, é verdade. Pode ser a verdade é que, e mesmo um bocadinho mais atrás, falando para as pessoas que querem ir para o curso, nós temos de ter consciência que coisas podem acontecer. Tu tens que ter muita consciência disso, porque se ignoras isso antes de entrar para o curso, vais confrontar com isso mais cedo ou mais tarde. Imprevistos vão acontecer, stresses vão acontecer, e antes de se ir para o curso tem que ter consciência que isso pode acontecer e pensar, ok, eu estou preparado para isto ou eu não estou, e está ok se não tiver, pronto. Sim. Quer dizer, lá está, quando tu começas a conduzir um carro, a probabilidade é muito maior. Eu acho que a probabilidade de morrer de avião é 1 em 7 milhões. Sim, é mesmo, eu acho que mesmo muito pouco improvável. É quase zero. Eu acho que em carro é tipo 1 em 5. Não, desculpa. 1 em 5 mil do carro. Portanto, aí já estás, né? Exato. Pronto, mas um piloto está sempre. Sim. Está muito mais num avião do que num carro. Sim, passa mais tempo, acaba por passar mais mas horas. Mesmo assim, a probabilidade é baixíssima. Sim. Mas sim, é importante ter essa consciência de que... Pronto. Sim, e acho que é importante, e para as pessoas que estão a pensar em inscrever-se, falem mesmo com alunos. Com as redes sociais agora é tão fácil, vai-se aos sites das escolas, procura-se alunos, ou mesmo vão ao aeródromo, sei lá, em Cascais, por exemplo, há sempre alunos que estão lá no bar, falem com as pessoas, ou até pilotos, porque quem está na aviação gosta mesmo disto, gosta de falar disto, quando puxam por mim eu também não me calo, portanto, e... principalmente quando estás no curso é tudo entusiasmante, portanto quem quiser que meta a conversa, porque é mesmo importante, porque é uma coisa bastante diferente, não é tipo, sais de casa, como eu já tive esse... Diz, ela vai-me dizendo o tempo, desculpa. Ok, sim. Não é um trabalho convencional que sais de casa e sentas-te à frente de uma secretária, como eu já tive,
E, sei lá, tem que se ter consciência que é um dia-a-dia diferente. Pronto. É bom falar com pessoas que já tenham experiência, Sim. porque quanto mais informado se for, melhor. Porque lá está, isto é um investimento bastante grande. Pois, E convém saberes que é mesmo isto que tu queres, vamos Exato, dizer. sim, é importante ponderar antes de se vir. E falem mesmo com as escolas também têm todo o gosto em vos receber, mostrar as instalações. Ok. Portanto, Sim, e podem deixar nos comentários se tiverem perguntas, depois nós também estamos em contacto com a Bárbara. Sim, sim. Estejam à vontade, ou sigam a Bárbara também nas redes sociais, estão à vontade com isso. Ahm, falando ainda da indústria, uma questão que é importante abordar é aqui a igualdade de género na indústria. Exato, sim, sim. O que é que tu sentes que é uma indústria igualitária neste momento? Porque a visão que há, e eu acho que nunca fui pilotado Eu acho por uma também mulher. não. Eu também acho que não. O que é que se Eu passa acho aqui? que é importante falar e também agradeço teres-me convidado e eu ser mulher, porque acho que é fixe. Porque eu posso dar o meu exemplo. Sempre foi uma área que eu gostei e sempre me fascinou, mas honestamente nunca me passou pela cabeça, pá, isto pode ser para mim. E eu tento encontrar uma explicação para isso e não sei bem porquê. Mas a verdade é que eu acabei por ter uma licenciatura, comecei a trabalhar, um dia por acaso vi um vídeo de duas mulheres a aterrarem um A380, que é o maior avião de passageiros que existe. Pai, não sei porquê, aquilo fez-me um clique, fascinou-me. Eu a partir daí comecei a ver imensas coisas sobre aviação, fiquei viciada naquilo e pensei, pronto, olha, acho que vai ser isto. E o facto é que há muito poucas mulheres na aviação, mundialmente é 5, 6%. Acho que das companhias que até têm mais mulheres é a EasyJet, que acho que tem 12, 13% de percentagem, que é bastante pouco na mesma, mas pronto, comparando com o mundo em geral é bom. E eu acho que esta questão da representatividade e ver pessoas iguais a ti ou parecidas contigo a fazer coisas que não é tão comum é mesmo importante. Não tenho dúvidas nenhuma disso. E eu nunca liguei muito a estes assuntos porque na minha vida nunca sofri nenhum tipo de discriminação por ser uma minoria, mas a verdade é que eu agora sou uma minoria. Mas falando da minha experiência, eu não sinto zero de diferença. Toda a gente me trata de maneira igual e mesmo as minhas colegas, que são poucas também, dando um exemplo do mês em que eu entrei, nós éramos 2 turmas de 20, mais ou menos, e éramos 2 em cada turma. Portanto, pronto, é bastante pouco, mas mesmo assim já é ok, porque há muitos anos que era só rapazes. Sim. Mas a verdade é que isto não é uma profissão que não exige força, que é o que acho que pode diferenciar mais um homem e uma mulher. Portanto, não há grandes razões para que isto de facto aconteça. Sim, e mesmo que exigisse, isso pode diferenciar um homem e uma mulher à partida. Mas se for preciso força, a mulher vai levantar peso ou fazer qualquer coisa que lhe dê essa força, Sim, né? exato, Também não... mas é que nem é por aí, né? Não é nada por aí. Não... E também te digo uma coisa, e eu acho que isto está mesmo cientificamente provado. O cérebro da mulher é mais capaz de lidar com mais coisas ao mesmo tempo do que o do homem. Sim. Portanto, as mulheres estão muito mais... Elas carregam aqui, fazem tal. Eu estou muito mais confiante a voar com uma mulher. Porquê é que eu nunca voei com uma mulher? Pois, eu também não. Tenho pena. E até eu lembro-me de ter visto uma piloto que eu seguia também que este mundo também a despertou desde muito criança, porque foi num voo e ouviu uma comandante mulher e aquilo chamou a atenção. Portanto, há pequenas coisas que muitas vezes não ligamos que fazem imensa diferença. E eu acho que é bom mesmo haver homens e acho que eu lembro-me, uma vez estava a falar com os pilotos e mesmo o ambiente que fica no cockpit, o tipo de conversas que se tem entre pessoas do mesmo sexo, ou homem e uma mulher é diferente. E eu acho que é bom, é mesmo. Tu estavas a falar no cockpit. Tu há bocado estavas a dizer que na psicologia vocês falavam do tipo de conversas que
Não era o tipo de conversas que tinham no cockpit, era... O como é ambiente que pode... Sim. Sim, porque tu aprendes que... E mesmo o ambiente que há nas companhias, porque o que se defende que é certo é que tu estejas numa companhia em que estejas à vontade em partilhar coisas que achas que estão erradas ou falares com os teus superiores. E isso deve acontecer também no cockpit, do género, tu tens ali um comandante ao lado, é mais experiente do que tu, mas tu tens que te sentir à vontade para dizer, não, eu não acho que isto deve ter feito desta forma, ou eu vi que o avião fez isto ou aquilo, pronto. Na teoria é mais fácil, não é? Porque Sim, tu sim. acabaste de chegar, és um copiloto muito Claro, recente, sim. queres manter o teu lugar, tens de criar boas Sim. relações. Sim, mas é o que se aprende, que é a cultura certa dentro do cockpit e nas companhias não deve ser esta. Não deve ser... Sim, a muito... competição Sim, ou não... Sim, e mesmo eu acho que aí vai ter que partir também muito do comandante, de pôr à vontade o copiloto. Olha, está tudo bem, vamos aqui só... Exato, sim. Não sei, estou a inventar, não sei como é que funciona. Não, mas sim, não precisa de ser por palavras, mas às vezes é a mesma maneira de ser, mostra se tu estás à vontade a receber opiniões ou não. Pois, claro, obviamente. Sim, mas isso é muito importante, sim. Porque apesar do comandante ser mais experiente, tu se calhar vieste do curso há menos tempo, tens questões técnicas mais apuradas, também és mais jovem, que isso tem bastante impacto, principalmente em pessoas que trabalham com horários muito estranhos, de levantarem muito cedo, e que passado uns anos isto desgasta bastante. Sim. Pronto, os níveis de atenção também são maiores numa pessoa mais nova, portanto acho que Vocês falam um bocadinho sobre como dividir a vida pessoal e a vida profissional? Ou... acho que não muito. E por isso é que eu acho que é mesmo importante falar com pessoas que já estejam na área a trabalhar. E eu fiz isso, eu antes de me inscrever, tentei... Eu não conhecia ninguém muito próximo que fosse piloto, porque eu também sou do interior, se calhar não tenho tanto esse contacto. Se calhar uma pessoa que é de Lisboa, é tipo, o meu vizinho é piloto, ou o pai de não sei quem é piloto. Há mais essa facilidade. Eu não tive tanto, tive que procurar um bocadinho mais. Mas é importante perguntar como é que é o estilo de vida da pessoa. E para isto, e para todas as profissões, porque normalmente quando estás a escolher uma profissão, em princípio é para a vida. Sim. E acho que é importante perguntares quais é que são os hábitos da pessoa, como é que lida com a vida familiar, como é que lida com estar com amigos, porque são horários estranhos, de facto. Pronto, é importante estar a par disso. Mas a verdade é que é o teu horário, não podes combater assim tanto. Mas também tem coisas boas por exemplo, durante a semana tens dias de folga, que podes fazer coisas com pouca confusão, que se calhar as pessoas que só têm dias de folga ao fim de semana não podem. Mas tem assim coisas boas e más. Sim, e por exemplo, se voares para o Havaí, se calhar vais ter que lá ficar uns dias e pronto, uma maçada, não é? Vais ter que ir à praia. Exato, sim. Mas pronto, isso é mesmo assim, não é? Sim. Ok, tipo, ficam lá, têm um resort pago e esse tipo de coisa. Pode não ser resort, se fores tipo para Londres não tens para resort. Sim, ok, sim. Mas não se fica tanto tempo como as pessoas também acham. Isso depende do tempo de voo que fizeste. Por exemplo, normalmente... se fores para Paris, ficas lá um dia e no a seguir voltas. Se faz um voo mais longo, os tempos de descanso também têm que ser maiores. Portanto, talvez fiques 3. Mas não se fica assim tanto tempo como as pessoas pensam. Por exemplo, eu às vezes fazia... já fui de férias para a América do Sul. Mas agora não sei. Mas eu acho que uma vez aconteceu... Eu não sei se foi no Brasil ou se foi na República Dominicana. Ir e ver o piloto na praia. É capaz. É possível ele ficar... Por exemplo, eu ia 7 dias. É possível ele ficar lá esses 7 dias e vir connosco depois? Os 7 dias acho um bocadinho difícil. E depois depende muito de companhia para companhia e quais é que são as escalas que a companhia adota. Depende. Ok. Mas é improvável que ele esteja lá parado tanto tempo, não é? Sim, é um bocadinho improvável, sim. Pegar ali umas férias ao homem. Não, pode acontecer, claro que... Imagina, vais, sei lá, para o México, estás lá 3 dias, obviamente vais à praia, não é? Também não fizeste nada a ninguém. Não, isso obviamente, sim, claro. Sim, mas não se fica assim tanto tempo como se pensa. Mas tem que se cumprir, há regras de tempos de descanso e esses tempos têm que ser cumpridos.
mas pronto, não deixa de ser cansativo na mesma, porque estar constantemente... E é uma das coisas que se aprende também em fisiologia, que é como é que as diferenças de fuso horário afetam o teu corpo. Sim, isso aí é bastante importante, porque é mesmo desgastante estares constantemente, principalmente em voos intercontinentais, que tens muitas diferenças de horário e se confunde mesmo Pois sim. o teu círculo circadiano, tudo, e aprendes não, conheces técnicas de como é que há de lidar com isso, de género, vou para um sítio que está 8 horas atrás do meu horário, chego lá super cansada, vou dormir ou não? Que tipo de técnicas E o que é que se faz? Vai-se dormir ou não? Normalmente o que se faz é tentar adequar-te logo ao horário novo. Enquanto ainda estás cá? Não, lá. Deves estar sempre... ok, tentas não ir dormir, é isso? Exato, deves estar sempre no horário do sítio onde estás. Depois, na prática, há pessoas que preferem umas coisas ou outras. Sim, depois cada um vai que preferem percebendo. assim, outros que preferem nunca Manter-se sair bem do horário de onde vieram. Pronto, depende. Sim. Mas sim, então um piloto também tem que dormir bem, alimentar-se bem, fazer exercício físico, que é para ficar ali... Sim. Porque, parecendo que não, o cockpit não é propriamente um ambiente muito confortável, porque há menos umidade, há menos oxigénio, lá estás a levar com mais radiação... E eu nem tinha pensado nisso. Sim. Não é muito saudável. Aliás, só tu viveres muitos anos num espaço com pouco oxigénio, isso já faz uma diferença muito grande no teu cérebro. Sim, isso faz mesmo diferença, isso é mesmo desgastante, é mesmo. Por isso é que as licenças dos pilotos vão mesmo só até aos 65 anos e mesmo assim já é esticar um bocadinho, porque chega-se mesmo ao final da carreira bastante cansado, eu acho. Ok. Qual é que foi o pior momento que tu passaste num avião? Queria ver se havia aqui assim, uma história de terror. Eu por acaso ainda não tive assim nada estranho. A coisa mais... Acho que foi um bocado de turbulência que chateia um bocado. E ao início, quando tu estás a aprender, tens que estar a fazer várias coisas e depois ainda tens que estar a contrariar a turbulência, aquilo provoca ali um bocadinho de stress. Mas pronto, eu ainda tive a sorte, ou o que for, de ainda não ter acontecido assim nada muito estranho. E quando foste viajar, tu não eras o piloto? Também nunca tive assim. Nunca te caíram as máscaras? Não, também não. Eu acho que no dia que me caírem as máscaras. Eu tenho uma amiga que já lhe aconteceu lá de Inglaterra, sim, já lhe aconteceu. E depois foi ok, mas eu vi aquilo nos stories. É do tipo, ok, quando eu vi os stories quer dizer que ela já estava no chão viva. Exato. Ou então o telefone tinha net e pronto, estava todo partido, mas ainda carregou aquilo. Mas o cair as máscaras, quer dizer, pode não ser assim nada de grave, não é? Sim, pode não ser nada de grave. Pode ser só houve ali uma coisa de temperatura e tu, pronto. Normalmente as máscaras podem descer quando há uma pequena ou grande, pronto. Mas quando há despressurizações da cabine, ou seja, a cabine está pressurizada para estar a uma pressão mais ou menos parecida com a que temos em terra, nunca é bem, é como se estivéssemos sempre tipo a 5.000 ou 8.000 pés, a pressão que se sente dentro de uma cabine. Mas podem haver falhas nessa pressurização e ser preciso, lá está, puxar as máscaras para que aguente ali um bocadinho. Mas aquelas máscaras só duram uns 15 minutos. E depois eu vi isso, qualquer coisa assim, portanto é só mesmo para ele... Sim, mas lá está, usar as máscaras... Quando caem as máscaras, é muito pouco provável que isso esteja relacionado com a possibilidade de um acidente, não é? Sim, não tem que estar... Tem muito mais a ver com... Sim, não tem que estar relacionado com... Isso é só haver uma despressurização, normalmente é um incidente, que é... Pronto, é o que o próprio nome indica, que é um incidente. Mas esses 15 minutos dão para ele resolver esse incidente? Sim, supostamente sim, há procedimentos para só haver uma despressurização, como é que faz a descida para vires para uma altitude em que tem que ser muito mais rápida, né? Sim, claro. Olha, caíram as máscaras, de repente o avião está a ir rápido para baixo. Estou completamente em pânico. Acredito que o piloto vai dizer o que é que se está a passar, não é? Pois, eu espero que sim. Só pânico. Ok, 3 dicas para quem vai seguir este curso. Sim, ok. Então, é muito importante que já se tenha alguns hábitos de estudo, porque
se vai ter que estudar para a vida inteira. E a parte teórica é bastante exigente e facilita muito se a pessoa já vier com um hábito de estudo desenvolvido. Depois, acho que é bom que seja resiliente, porque, principalmente na fase de voo, porque se vai estar num ambiente em que não estamos habituados, estamos a ser avaliados, há vários fatores de stress e é bom que a pessoa seja resiliente e saiba também lidar com o stress. E depois, acho que é saber lidar bem com ter de ser avaliado constantemente e para sempre. E há pessoas que pronto, não sabem lidar bem com isso. E pronto, acho que é assim as coisas mais importantes. Tens alguns livros ou documentários que recomendes? O da Boeing? Pronto, sim. Isso não é bem sobre pilotos, mas pronto. Se quiserem ver um documentário sobre aviação, está aí. Exato. O que eu usei mais, e antes de resolver mesmo inscrever-me, comecei a ver canais de pilotos no YouTube, a seguir pessoas no Instagram. É mesmo fácil procurar. E uma coisa que eu fiz também, que acho que é importante, é procurar, para além de... e há pilotos que fazem isso, que é de género. Vantagens de ser piloto. As coisas boas de ser piloto. Há pilotos que fazem isso no YouTube. Mas também é muito importante ver as coisas más e razões que levaram pessoas a desistir. Porque... tens de perceber se queres isso para ti ou não, não é? Quanto mais informada a pessoa for e a escolha for mais informada, melhor. E falar também, era como eu já tinha dito, tentar falar com pessoas que estejam na área. As pessoas normalmente são super disponíveis para falar sobre isso. Okay. Há alguns livros assim de aviação ou não? Tipo, livro de aviação, mas para o público leigo. Ok. Não sei se tu estás a par ou não. Eu li há um piloto que eu também gosto de seguir no Facebook, ele costuma falar muito sobre aviação. Ele já é reformado, que é o José Correia Guedes. Sim, eu vi a entrevista dele no Maluco Beleza, está muito fixe. Viste? Sim. Está muito fixe. Ele conta cada história. E ele tem um livro que é só... Por acaso, para quem tem medo, é muito fixe. É? Que é, lá está, a contar vários episódios da vida dele. E sabes que eu olho para os aviões em que ele andava e eu penso, como é que aquilo não caía? Estás a ver? A confiança do homem a andar naquilo, do pessoal naquela altura a andar naquilo. Como é que aquilo não caía? Estás a ver? Sim. Pois sim, eu percebo. Mas... recomendo muito essa entrevista, está muito fixe. Sim, eu também acho muito fixe. E o livro, eu tenho o livro e é muito bem escrito, é super fácil de ver. Eu até o li numa viagem de avião. O próprio Instagram dele é engraçado. Ele vai pondo coisas sobre os aviões. Exato, sim. E muitos outros pilotos estrangeiros fazem isso. Às vezes até sinto falta de que haja mais pilotos portugueses a falar sobre a realidade portuguesa. Tu vais fazer isso? Não sei. Escolhes um Instagram, sim, simples. Sim, pode ser. E também é fixe para nós, se tu ficares uma piloto bué conhecida, exato, toda a gente vai querer vir ver esta entrevista. Exato. Eu acho que sim, eu acho que devias criar uma página. Sim, mas é tentar procurar essas coisas e também, pronto, se quiserem falar comigo, à vontade. Boa, Bárbara disponível. Bom, muito obrigado. Obrigada. Vamos dar assim um mais 5 por cima do macaco. Mesmo obrigado, porque isto é muito fixe. Eu tinha aqui 1 milhão de perguntas que podia continuar a fazer. Eu também posso estar a falar disso. Infelizmente o tempo é curto. Mas vou-te só dizer, sabias que os pneus de um avião duram menos de 1 mês? Sim, eles têm que ser recaustados, é como se chama. Normalmente as pessoas pensam que quando a mudança de pneus, que se muda o pneu, mas não, o pneu é meio que reconstruído. Ok. Sim. Mas de mês a mês. O dinheiro que não se gasta. Obrigada. Muito obrigado, incrível!